Capítulo 2. Invasão dos temores. Grande Medrosa acordou bem cedo no dia seguinte, forte e corajosa. Seus temores se haviam dissipado e seu primeiro pensamento foi: é provável que hoje mesmo eu comece minha jornada para os lugares altos na companhia do pastor. Encantada com essa ideia, envolvida nos preparativos da viagem e sempre cantarolando, ela mal conseguiu tomar café da manhã. Desde que a semente do amor fora plantada em seu coração, cânticos de alegria pareciam fluir do mais íntimo de Grande Medrosa. E os que melhor expressavam essa gratidão e nova felicidade eram os cânticos do velho livro usado pelos pastores enquanto guiavam os rebanhos às pastagens. Assim, enquanto se preparava, seguindo as instruções do pastor, cantava uma dessas canções. Enquanto à mesa o rei está, meu nardo sua essência exala, aromas raros, nobres ervas, aos pés do rei vem derramar. Muito grato, amor quero dar, a quem tão pobre serva amou. Ó filhas de Jerusalém, eu sou morena, bem morena, da cor das tendas de Quedar. As sedas finas das cortinas de Salomão faço lembrar. No corpo trago do pecado as marcas, mas dentro de mim o amor está gravado. Não reparem minha cor, pelo sol tostado sou. Meus irmãos, com preconceitos, lá de casa me expulsaram, para as vinhas me mandaram, como guarda, mas a vinha, que é minha, me impediram de guardar. Uso vestes de nobreza, sua graça derramou. Sobre mim sua beleza, sou inútil tão carente. Minhas máculas não vê. Ó, em mim só há beleza, que terei. Cantares 1, 12, 15, 5 e 6. De tempos em tempos, enquanto continuava seu trabalho, o coração de Grande Medrosa agitava-se de entusiasmo, em parte pelo temor do desconhecido, mas sempre que se recordava do espinho em seu coração, ela tremia da cabeça aos pés, com a mesma sensação de misteriosa doçura. O amor que era também para ela, até mesmo para ela, a aleijadinha. E quando alcançasse os lugares altos, ela perderia seu desfiguramento humilhante e se tornaria bela. E quando a planta em seu coração estivesse prestes a florescer, ela seria correspondida no amor. Entretanto, no meio desse otimismo e doçura, a dúvida ainda surgia e sussurrava. Não, isso não pode se tornar realidade. É um belo sonho e nada mais. Oh, temo que nada disso venha a acontecer, dizia ela consigo mesma. Mas ao pensar no pastor, seu coração batia mais depressa e ela corria à porta ou à janela para ver se ele estava chegando. Naquela manhã, o pastor não veio. Entretanto, depois do meio-dia, aconteceu algo. Uma invasão dos seus temíveis parentes. Eles chegaram de repente, antes que ela entendesse o que estava acontecendo. Caíram sobre ela um exército de tias, tios, primos, no meio de uma balbúrdia e de passos vozerio. Covardia, entretanto, não estava com eles. A família dele, sabendo como ele havia sido tratado pela prima na noite anterior, aconselhou-o a não acompanhá-los. Eles estavam decididos a vencer as objeções da jovem quanto ao seu casamento com covardia. Tentariam, se possível, convencê-la a acompanhá-los de volta aos seus lares. O plano era procurá-la quando sozinha, longe das vistas do pastor, quando estivesse cuidando dos rebanhos. Assim, Grande Medrosa estaria inteiramente em suas mãos. Ela não poderia ser levada pela força, especialmente de dia, quando muitos servos do pastor, residentes na vila, por certo correriam ao seu socorro.
Entretanto, conhecendo bem a timidez e a fraqueza de Grande Medrosa, seus parentes estavam certos de que todos eles juntos poderiam convencê-la a ir com eles à mansão do velho Temor. Desta maneira, eles a teriam em seu poder. O velho senhor Temor, em pessoa, também fazia parte do grupo, assegurando-lhe, num tom paternal, que estavam ali com a melhor das intenções. Ele conhecia as objeções dela quanto ao plano do casamento e esperava a oportunidade de convencê-la mediante uma conversa sós. Prometeu-lhe que, embora essa aliança fosse de grande importância para ele, ela poderia rejeitá-la, pois o enlace não seria realizado à força. Quando ele terminou de falar, todos os temores numa Babel começaram a discutir com ela os planos e a fazer-lhe toda sorte de sugestões. Diziam-lhe que de fato ela havia afastado os parentes por longo tempo, por isso fazia ideia errada dos seus sentimentos e das suas boas intenções. Seria ótimo que agora ela permanecesse algum tempo com eles, a fim de poderem provar ao contrário. Talvez covardia não fosse tão gentil e atraente na aparência como um príncipe de conto de fadas, mas suas rudes maneiras poderiam desaparecer ao conhecer ele as doces e refinadas influências do casamento. A responsabilidade e a alegria da vida matrimonial alterariam, por certo, toda essa parte negativa do seu caráter e transformariam suas atitudes. Seria privilégio dela assistir a essas transformações que eles tanto almejavam, especialmente sendo ela o agente principal. O grupo todo falava e falava, enquanto a pobre jovem assentava-se assustada no meio deles, quase ignorando o que discutiam. Como eles esperavam, estavam já prestes a conduzi-la a um estado de confusão e medo. Parecia que eles logo a persuadiriam, que era seu dever tentar a impossível tarefa de convencer covardia em uma pessoa menos desagradável. De repente se calaram. Todos os temores haviam trancado cuidadosamente a porta do chalé, a fim de impedir que Grande Medrosa fugisse. Mas agora se ouvia distante um homem cantando uma canção, um dos cânticos do velho livro, tão bem conhecido por Grande Medrosa. Então, pela janela, avistaram a figura do cantor, passando vagarosamente pela rua. Era o pastor, guiando o seu rebanho às águas. As palavras soaram através da janela aberta, acompanhadas do balido suave dos cordeiros e ovelhas, e do ruído de muitos pés empoeirados nas pegadas do pastor. Era como se todos os demais sons silenciassem, enquanto o pastor a cantar passava nas proximidades do chalezinho. Dentro do burburinho, instantaneamente cessou, surgindo em seu lugar profundo silêncio. Esta era a canção. É a voz do meu amado, faz vibrar meu coração, vem saltando pelos montes, sobre os morros, que emoção! Como é forte, ó meu querido, mais veloz do que a gazela. Ele acena para mim, através de uma janela. Levanta, minha eleita, o meu convite aceita, pois o inverno já passou, a chuva está desfeita. Há flores sobre a terra, as rolas arrulhando, os pássaros cantando, chegou a primavera. A figueira deu seus pomos, na videira saltam flores, exalando seus aromas. Levanta e vem, exijo, formosa, humilde pomba. É certo que te escondas. Se em tudo há regozijo, teu rosto quero olhar, tua voz quero escutar. Cantares 2, do 8 ao 14. Assentada no chalé, Grande Medrosa sabia com dor
cruciante, quase em agonia, que o pastor a chamava para acompanhá-lo às montanhas. Esse era o sinal secreto dado por ele, e ao ouvi-lo, ela deveria estar pronta e sair imediatamente. Agora aqui estava ela, fechada em sua própria casa, vigiada por seus parentes temores e incapaz de responder ao chamado do pastor, ou mesmo acenar-lhe, falar-lhe dos seus apuros ou pedir-lhe a ajuda de que necessitava. Houve, entretanto, um momento, quando o canto começou e todos se calaram, que ela deveria ter aproveitado e chamado por ele, clamando por socorro. Ela não imaginava que os temores estavam aterrorizados, prendendo a respiração, e ela não imaginava que se tivesse gritado, eles teriam fugido. De qualquer modo, o medo deixou-a paralisada, a ponto de perder a oportunidade. E agora, tarde demais. No momento seguinte, ela sentiu a mão pesada do primo poltrão tapar-lhe fortemente a boca, enquanto outras mãos a agarravam com firmeza e a prendiam à cadeira. No meio desse silêncio, o pastor passou vagarosamente pelo chalé, perfeitamente visível pela janela, cantando a canção combinada, mas sem receber nenhuma resposta. Quando terminou de passar, quando as palavras da canção e o som dos passos do rebanho morreram à distância, a jovem desfaleceu. As mãos pesadas do primo amordaçando-a deixaram-na quase em estado de choque. Seus parentes poderiam ter aproveitado esse estado de inconsciência para levá-la dali. Mas havia muito movimento na rua, por ser a hora em que todos voltavam do trabalho. Seria inconveniente e perigoso sair com ela. Então a família Temores decidiu permanecer no chalé até a noite, quando secretamente a levariam amordaçada. Depois de tudo planejado, deitaram Grande Medrosa para que aos poucos se recuperasse, enquanto tias e primos preparavam na cozinha algo para comer e beber. Os homens assentados na saleta fumavam. Demasiada ficou de guarda à vítima, semi-inconsciente no quarto. Lentamente, a pobre jovem recuperou os sentidos, mas ao perceber a sua terrível situação, quase desmaiou de novo, aterrorizada. Ela não se atreveu a gritar por socorro, porque os seus amigos ainda estavam fora no trabalho. Estariam mesmo? Não era muito mais tarde do que ela imaginava? Pois de repente ela ouviu a voz da senhora Valente, sua vizinha do chalé ao lado. Ao ouvir a voz da amiga, ela se preparou para uma última e desesperada tentativa de fuga. A prima demasiada, que não esperava aquele repentino movimento, não conseguiu evitar que Grande Medrosa saltasse da cama e gritasse pela janela o mais alto quanto seu medo permitia. Dona Valente, ajude-me, socorro, rápido! Ao som do primeiro grito, a senhora Valente virou-se e avistou na janela o rosto pálido e aflito da amiga, que, assustada, agitava a mão, pedindo ajuda. Num momento, o rosto desaparece da janela e a cortina se fecha. Fora o bastante para a senhora Valente, cujo nome a descrevia muito bem. Dirigiu-se ao chalé da vizinha e tentou inutilmente abrir a porta, muito bem trancada. Depois foi à janela e viu o quarto de Grande Medrosa, cheio dos parentes. Senhora Valente não era do tipo de mulher que se intimidava com o que ela chamava um pacote de irados temores. Introduziu o rosto pela janela e ameaçou em alta voz. Fora dessa casa, já nesse minuto, todos vocês. Se não saírem em 3 segundos, eu chamarei o pastor. Este chalé pertence a ele, e nem queiram pensar no que lhes acontecerá se forem encontrados aqui. O efeito de suas palavras foram quase mágico. A porta, seguramente trancada,
escancarou-se, e os temores todos saíram correndo, tropeçando uns nos outros, na ânsia de fugir. A senhora Valente sorriu vitoriosa ao observar tão ignominiosa fuga. Quando a última havia saído, ela entrou. Grande e medrosa, parecia transpassada de angústia e medo. Aos poucos, senhora Valente ficou sabendo do plano que os parentes de Grande Medrosa tinham de raptá-la ao escurecer. Senhora Valente, que desconhecia o medo, afugentara os temores com um simples erguer de mão. Ela se sentiu inclinada a tratar com severidade a tola menina, por ter se deixado levar por seus parentes e ter caído nas garras deles. Mas ao olhar para aquele rostinho pálido, de olhos assustados e corpinho trêmulo, ela compadeceu. Que adiantaria a censura? Ela não pode agir, coitadinha. Ela mesma é um deles e traz o medo em seu próprio sangue. E quando o inimigo está dentro de nós, há pouca esperança de vitória. Acho que ninguém mais, a não ser o próprio pastor, poderá realmente ajudá-la. Então, em vez de repreender, ela acariciou a trêmula menina e disse-lhe, com toda a bondade em seu coração maternal: agora, minha querida, enquanto se refaz do susto, vou à cozinha preparar uma xícara de chá para nós. Você se sentirá melhor depois. Ao chegar à cozinha e ver a mesa de refeições já posta e abandonada pelos indesejáveis visitantes, senhora Valente exclamou: ora, veja! Se eles não tivessem estado aqui, não teríamos a chaleira com água fervendo, acrescentou indignada. Que bando de gaviões! E sorriu ao lembrar-se da maneira como todos fugiram diante de seus olhos. Depois que tomaram o chá e a senhora Valente retirou os últimos vestígios dos indesejáveis invasores, Grande Medrosa estava quase completamente recuperada. A noite já havia caído e era muito tarde para ir ao lago encontrar-se com o pastor e explicar-lhe o motivo pelo qual ela não havia atendido ao seu chamado. Seria melhor esperar ao amanhecer. Assim, por sugestão de senhora Valente, Grande Medrosa, que estava exausta, foi direto para a cama. A vizinha, sentindo-se a salvo, beijou-a carinhosamente, oferecendo-se para dormir ali aquela noite. Mas a jovem, sabendo que a família da amiga a esperava em casa, recusou e agradeceu o bondoso oferecimento. Mesmo assim, antes de sair, a senhora Valente colocou uma campainha ao lado da cama da jovem, pedindo-lhe que a usasse no caso de alguém perturbá-la. A família Valente viria rápido em seu socorro. Então a amiga se retirou, deixando Grande Medrosa sozinha em seu chalé.